Em um país tão vasto e diverso como o Brasil, a violência continua sendo um dos maiores desafios sociais. Neste vídeo, vamos revelar as 10 cidades mais perigosas do país em 2025, com base nos dados mais recentes do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Estes números atualizados não são apenas estatísticas. Expõem realidades marcadas por medo, desigualdade e disputas de poder que transformam o cotidiano em um território de tensão constante. A lista inclui cidades grandes e médias, algumas inesperadas, mostrando como o crime se espalha de forma desigual e atinge diferentes regiões com força alarmante. Em 10º lugar está Eunápolis, na Bahia. Com uma taxa de 70,4 mortes violentas por 100 mil habitantes, Eunápolis expõe um cenário preocupante no extremo sul baiano. Conhecida por seu papel estratégico como entroncamento rodoviário e portal para o turismo do sul da Bahia, a cidade também sofre com desafios históricos ligados à criminalidade organizada, ao tráfico de drogas e à disputa de territórios por facções. A falta de oportunidades para jovens, as desigualdades socioeconômicas profundas e a urbanização desordenada colaboram para criar um ambiente vulnerável à violência. Nos últimos anos, Eunápolis experimentou altos índices de homicídios e letalidade policial, refletindo não apenas a gravidade do problema, mas também a dificuldade em articular políticas públicas eficazes de segurança. Mesmo com esforços pontuais de policiamento ostensivo e programas sociais, a violência se mantém persistente, reforçando a necessidade de soluções integradas que envolvam educação, emprego e inteligência policial. Em 9º lugar está Macapá, capital do Amapá, com uma taxa de 71,3 mortes violentas por 100 mil habitantes, revelando uma face alarmante da violência urbana na região norte. Macapá se destaca por ser a única capital presente entre as 10 cidades com maiores índices de violência em 2025, sinalizando problemas estruturais que vão além das estatísticas superficiais. A cidade, cortada pela linha do Equador, tem cerca de 512 mil habitantes, vivendo em um cenário que mistura belezas naturais com dificuldades sociais profundas. Questões como o crescimento desordenado, a carência de investimentos em saneamento e infraestrutura e a presença de áreas periféricas vulneráveis criam terreno fértil para a atuação do crime organizado e para disputas violentas por território. Além dos homicídios, a letalidade policial é uma preocupação constante, com índices elevados que refletem o desafio das forças de segurança em conter o avanço das facções sem agravar o clima de tensão. Macapá enfrenta dificuldades em oferecer oportunidades para sua população jovem, que muitas vezes encontra no tráfico de drogas um caminho sem saída. Esses números escancaram a urgência de políticas públicas integradas que priorizem educação, geração de emprego e fortalecimento das instituições locais. Em 8º lugar está Maranguape, no Ceará, com uma taxa de 74,2 mortes violentas por 100 mil habitantes. Localizada na região metropolitana de Fortaleza, Maranguape combina características urbanas e rurais em um território marcado por contrastes socioeconômicos. A expansão desordenada da cidade contribuiu para a formação de bairros periféricos vulneráveis, onde o acesso limitado a serviços públicos, saneamento e educação facilita o avanço das facções criminosas que disputam o controle de pontos de tráfico de drogas. As autoridades locais enfrentam dificuldades para conter a violência, em parte devido à carência de recursos e de efetivo policial adequado para cobrir toda a extensão do município. A sensação de insegurança molda o dia a dia dos moradores, que muitas vezes evitam circular em determinadas áreas ou em horários mais avançados. Em comunidades marcadas por conflitos constantes, a presença ostensiva da polícia se torna frequente, mas nem sempre efetiva para conter a dinâmica violenta, gerando episódios de confronto que agravam o medo coletivo. Maranguape tem um potencial econômico ligado à indústria e ao turismo de serra, mas esses setores convivem com o desafio de atrair investimentos em um contexto de insegurança persistente. A cidade exemplifica como a violência se enraiza em desigualdades históricas e na falta de oportunidades para os jovens, criando um ciclo difícil de romper.
Em sétimo lugar está Juazeiro, na Bahia, com uma taxa de 74,4 mortes violentas por 100 mil habitantes. Situada às margens do Rio São Francisco, Juazeiro combina atividades agrícolas, comércio e turismo fluvial, mas convive com desigualdades profundas que contribuem para o avanço da violência urbana. A cidade faz parte de uma região de fronteira intermunicipal estratégica, onde a disputa por rotas de tráfico de drogas gera conflitos constantes entre facções criminosas. Em áreas periféricas, a carência de infraestrutura, saneamento básico e serviços públicos reforça um ambiente vulnerável, facilitando o recrutamento de jovens pelo crime organizado. As autoridades locais enfrentam dificuldades para manter o policiamento efetivo em todos os bairros, muitas vezes sobrecarregados com demandas crescentes. Juazeiro também é marcada por um potencial econômico importante, especialmente na fruticultura irrigada. Mas a violência afasta investimentos e dificulta o desenvolvimento sustentável. Em sexto lugar está a Feira de Santana, na Bahia, com uma taxa de 74,5 mortes violentas por 100 mil habitantes, consolidando sua posição entre as cidades mais violentas do país em 2025. Localizada a cerca de 100 quilômetros de Salvador, Feira de Santana é um importante entroncamento rodoviário e comercial do Nordeste, servindo como elo entre diversas regiões do estado. Essa posição estratégica, embora vital para a economia, também atrai o tráfico de drogas e o crime organizado, que disputam o controle de rotas e territórios urbanos. A cidade possui uma população de aproximadamente 616 mil habitantes, que convive com problemas graves de urbanização acelerada e desigualdade social. Bairros periféricos crescem sem o planejamento adequado, criando áreas vulneráveis onde serviços públicos são precários e a presença do Estado é limitada. Essa realidade facilita o aliciamento de jovens por facções criminosas, perpetuando o ciclo de violência. As forças de segurança enfrentam dificuldades para dar conta da complexidade local, com efetivo muitas vezes insuficiente para cobrir toda a extensão urbana. A violência afeta o cotidiano, limitando o horário de funcionamento do comércio em algumas regiões e forçando mudanças na rotina de quem vive na cidade. Em quinto lugar está Simões Filho, na Bahia, com uma taxa de 75,9 mortes violentas por 100 mil habitantes. Localizada na região metropolitana de Salvador, a cidade é marcada por crescimento populacional acelerado e urbanização desordenada, fatores que colaboram para o surgimento de bairros periféricos carentes de infraestrutura básica e serviços públicos. A proximidade com Salvador fortalece as conexões com redes criminosas mais amplas, tornando o combate à violência ainda mais complexo. Em Simões Filho, muitas famílias vivem com restrições no dia a dia, adaptando suas rotinas para evitar áreas de risco e horários perigosos. A atuação policial, apesar de ostensiva em determinados momentos, enfrenta dificuldades para garantir segurança duradoura diante de um cenário de criminalidade organizada e de desigualdades sociais profundas. O município possui um potencial industrial relevante que poderia impulsionar empregos e desenvolvimento econômico. Para isso, é essencial investir em políticas públicas integradas que articulem segurança, educação, saúde e oportunidades para a juventude. Em quarto lugar está Sorriso, no Mato Grosso, com uma taxa de 77,7 mortes violentas por 100 mil habitantes. Conhecida nacionalmente como a capital do agronegócio, Sorriso abriga uma economia forte baseada na produção de soja, milho e algodão, atraindo investimentos imigrantes de diversas regiões em busca de trabalho. Esse crescimento rápido, porém, ocorreu de forma desordenada, criando bolsões de desigualdade e áreas periféricas com carência de serviços básicos e infraestrutura adequada. A expansão acelerada gerou desafios significativos para as autoridades locais, que enfrentam dificuldades em planejar políticas públicas eficazes para atender à população crescente. A violência em Sorriso tem raízes em conflitos urbanos que incluem disputas por pontos de tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio, além de registros preocupantes de violência sexual, especialmente contra vulneráveis.
As forças de segurança trabalham para conter o avanço das facções, mas muitas vezes enfrentam limitações de efetivo e recursos, o que dificulta a presença constante nos bairros mais críticos. A criminalidade impacta diretamente a imagem da cidade e ameaça a atração de novos investimentos, comprometendo o potencial de desenvolvimento sustentável. Para romper esse ciclo, é necessário investir em estratégias integradas que contemplem segurança pública qualificada, inclusão social, geração de emprego, educação de qualidade e serviços de saúde, criando condições para que a população viva com dignidade e segurança, longe do medo imposto pela criminalidade. Em terceiro lugar está Jequié, na Bahia, com uma taxa de 84,4 mortes violentas por 100 mil habitantes, consolidando sua posição entre as cidades mais violentas do Brasil em 2025. Situada no sudoeste baiano, Jequié é um importante polo regional que combina atividades comerciais, serviços e agricultura, mas enfrenta sérias dificuldades relacionadas à desigualdade social e à falta de oportunidades para grande parte de sua população. Essa realidade alimenta o avanço do tráfico de drogas, que domina territórios e recruta jovens para facções criminosas em disputa constante. O crescimento urbano desordenado contribuiu para o surgimento de bairros periféricos marcados por carências estruturais, como saneamento básico, iluminação pública e serviços de saúde. Nesses locais, o Estado tem presença limitada, criando brechas para a atuação do crime organizado. A cidade também registra alta letalidade policial, refletindo a complexidade e o grau de violência dos confrontos entre forças de segurança e facções armadas. Para os moradores, o medo se torna parte do cotidiano, com restrições de circulação e mudanças de hábitos para tentar evitar situações de risco. Jequié possui potencial para se desenvolver como centro econômico regional, mas precisa superar o desafio urgente da violência. Em segundo lugar está Camaçari, na Bahia, com uma taxa de 90,6 mortes violentas por 100 mil habitantes. Localizada na região metropolitana de Salvador, Camaçari é conhecida por seu polo industrial, um dos mais importantes do país, com grandes complexos petroquímicos e automotivos que impulsionam a economia local. Apesar dessa relevância econômica, a cidade convive com desigualdades marcantes, onde áreas periféricas se expandem de forma desordenada, criando bolsões de pobreza e vulnerabilidade social. Essas condições favorecem o surgimento e fortalecimento de facções criminosas que disputam o controle do tráfico de drogas e praticam outros crimes violentos, aumentando o clima de medo entre os moradores. A presença policial, embora constante em algumas regiões, enfrenta limitações de efetivo e logística para cobrir todo o território, dificultando a prevenção e o enfrentamento eficiente da criminalidade. Muitos habitantes adaptam rotinas para evitar determinados trajetos ou horários considerados perigosos, revelando o impacto direto da violência na qualidade de vida. Camaçari tem potencial para crescer ainda mais como centro industrial e logístico, mas para isso precisa de investimentos robustos em políticas públicas integradas que ofereçam segurança, educação de qualidade, saúde e oportunidades de emprego. Em primeiro lugar está Santana, no Amapá, com uma taxa impressionante de 92,9 mortes violentas por 100 mil habitantes, o maior índice registrado no Brasil em 2025. Localizada na região norte, às margens do rio Amazonas e próxima à capital, Macapá, Santana vivencia um crescimento urbano acelerado sem o devido planejamento, o que resulta em bairros periféricos com infraestrutura precária e serviços públicos insuficientes. Esse cenário cria um terreno fértil para o avanço do tráfico de drogas, facções rivais e outras formas de criminalidade organizada que disputam territórios e impõem medo à população. A cidade apresenta uma combinação de pobreza, desigualdade social e falta de oportunidades para os jovens, fatores que alimentam um ciclo de violência e dificultam o trabalho de prevenção. As forças de segurança enfrentam grandes desafios para patrulhar todas as áreas, muitas vezes carentes de iluminação pública, saneamento básico e acesso adequado. Em Santana,
A violência se tornou parte do cotidiano, com moradores adaptando horários de saída, restringindo rotas e reforçando a segurança em casa para tentar evitar situações de risco. Apesar de seu potencial estratégico como porto e ligação comercial para a região norte, a cidade precisa de investimentos urgentes em segurança pública qualificada, educação, saúde e geração de empregos. Somente uma abordagem integrada e estruturada pode oferecer esperança de mudança, rompendo o ciclo de criminalidade e construindo um ambiente mais seguro, humano e digno para todos que vivem em Santana. Essas são as 10 cidades mais violentas do Brasil em 2025, um retrato alarmante que evidencia desafios profundos de segurança, desigualdade e falta de oportunidades. Conhecer esses dados é o primeiro passo para refletir sobre soluções reais e mudanças necessárias. Se você achou este conteúdo importante, curta o vídeo, inscreva-se no canal e assista ao vídeo anterior.